Oi gente, tudo bem com vocês? Nós vamos para as aulas 7 e 8 de língua portuguesa, citações em artigos científicos. 7 e 8 porque essa aula vai servir para fazer a atividade 8 também, tá bom? Hoje é dia 15 de julho de 2020. Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos: identificar as características específicas do gênero artigo de divulgação científica, reconhecer, identificar e utilizar as normas da escrita e reconhecer o recurso linguístico citação no texto de divulgação científica. Bom, as citações podem ser usadas de diversas formas. Podem ser usadas para mencionar uma informação dita por outra pessoa que não é o autor do texto. As citações também servem para dar suporte, reforçar ou confirmar o conteúdo do texto. Então, elas vão confirmar aquilo que está sendo dito no texto antes dela. Geralmente, elas apresentam-se entre aspas e fazem parte do texto. Então, a gente encontra uma citação, geralmente, quando ela está entre aspas. E a fonte ou o autor da citação deve ser indicada no texto. Essas são as principais características das citações. Nós temos basicamente dois tipos de citações. Primeiro, nós temos as citações diretas, que é quando o autor do texto registra as palavras exatas da pessoa citada. Então, coloquei aqui dois exemplos para vocês entenderem. 1. Com a mudança da pesquisa, novas metas. A gente queria saber se o número de gatos presentes teria influência sobre a população de ratos e vice-versa, explicou Parsons. Queríamos também descobrir se a presença dos gatos teria algum efeito nos comportamentos mais comuns dos ratos ou em seus padrões de movimentação. Notem que a fala do Parsons está entre aspas, o que indica que é uma citação. Segundo exemplo, o objetivo de Parsons era conhecer bem o comportamento das ratazanas, que são umas verdadeiras pragas em muitas regiões de Nova York. Nas palavras do pesquisador, para resolver o problema é preciso conhecer o inimigo. E a única maneira de conhecer um rato é pegá-lo e soltá-lo para que você possa observá-lo, completou em comunicado. Aqui nós temos a mesma citação do exemplo 1, porém ela está escrita de forma diferente. O nome do autor da citação vem antes da citação. Aqui nós também temos as aspas, que vão indicar que é uma citação, e nós temos as reticências, o que vai indicar no texto que foi retirada uma parte que estava ali no meio, que não era importante para o autor. Nós podemos ter também as citações indiretas, que é quando o autor do texto usa as suas próprias palavras para registrar a ideia da pessoa citada. Então, ele vai escrever aquilo que ele entendeu sobre o que a pessoa falou. Vamos ver o exemplo 3. De acordo com o pesquisador Michael Parsons, a pesquisa tinha o objetivo de descobrir se a presença dos gatos afetaria o comportamento ou a movimentação habitual dos ratos. Percebam que é a mesma informação do exemplo 1 e do exemplo 2. Porém, não é mais uma citação direta, não aparece as aspas, porque o autor está utilizando as próprias palavras do que ele entendeu que o Parsons tinha falado. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que está havendo uma paráfrase, beleza? Para resumir, o mais importante que nós precisamos saber sobre as citações é: elas são encontradas em textos científicos, apresenta a opinião de especialistas no assunto tratado, tem como objetivo dar credibilidade às ideias do texto, e elas podem ser de dois tipos: diretas, que é quando exatamente o que a pessoa falou, e aí ela vai apresentar aspas ou reticências. E pode ser indiretas, quando o autor usa suas próprias palavras sobre o que entendeu do assunto. E aí nós vamos dizer que aconteceu uma paráfrase. Pessoal, muito simples, não? A atividade 7, que corresponde a essa aula da semana do dia 6 ao dia 10, foi realizada no encontro online do Meet, que é essa que está aí para vocês. Responder as questões 1 e 2 do Caderno do Aluno, São Paulo Faz Escola, volume 2, parte 1. Se você não participou da aula online, faça essa atividade agora. A atividade 8 vai estar disponível na sexta-feira para vocês, que também tem a ver com essa aula.
Até mais!